Boa noite, graça e paz, ao som da banda Kadosh. A gente começou esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quem não se lembra aí da banda Kadosh, lá dos anos 90, né? Quando surgiu aquele movimento gospel, muitas músicas bonitas. Mas boa noite a todos e todas que estão aí chegando na nossa live desta quarta-feira. É com muita alegria, com muita gratidão a Deus que nós iniciamos o nosso culto de oração e de reflexão bíblica. E nós estamos muito felizes porque vocês estão aí chegando. Já estou vendo aqui a Dida, já estou vendo a Maria Marques, já estou vendo a irmã Nilda, eu sei que a Verinha também está conectada, a irmã Darcy também. Eu não consigo ver todo mundo que está conectado aqui pelo programa que eu estou usando. Eu só consigo ver as pessoas que vão colocando pelo menos uma mensagem aí nos comentários, né? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Nós queremos ter um tempo agora de reflexão, de oração, de edificação e desejamos que você seja abençoado, abençoada nessa noite, que a palavra de Deus alimente o seu coração, os louvores te edifiquem, que você também tenha a oportunidade de expressar a Deus o seu amor, o seu louvor, a sua gratidão por tudo que Deus é, o que Ele faz e o que Ele há de fazer nas nossas vidas. Estou vendo aqui também o senhor Severo, lá de Goiás. Seja bem-vindo, meu querido. Que Deus abençoe você e a sua casa aí também. A Tati e o Will também estão com a gente. O Adriano, nosso querido irmão lá com a Edilza, lá da Congregação Esperança, também já estão conectados, né? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. E nós vamos então orar ao Senhor. Vamos orar, vamos consagrar esse tempo ao nosso Deus. Eu peço que você acompanhe aí a nossa oração e que nós estejamos então nesse mesmo espírito para nessa noite juntos adorarmos, louvarmos, exaltarmos esse nosso grande Deus. Senhor Pai, Deus amado, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, em cuja presença nós estamos. Ó Pai, agora estamos reunidos aqui como igreja do Senhor. Ó Pai, mais uma vez distantes fisicamente, mas unidos pela fé, unidos pelo Teu Espírito, unidos, ó Deus, no mesmo amor. E assim podemos dizer que estamos como igreja do Senhor para prestar a Ti um culto, Senhor, porque reconhecemos, ó Deus, que Tu és digno de todo louvor, de toda glória, de toda exaltação. Nós queremos mesmo nesse tempo que passaremos aqui unidos, queremos exaltar o Senhor, queremos expressar a Ti a nossa gratidão, queremos dizer, ó Deus, que amamos o Senhor acima de todas as coisas, Tu és o nosso bem maior, reconhecemos que Tu és o único Deus, Criador dos céus e da terra, Tu és o Deus soberano que tem a história e o mundo nas Tuas mãos. Aleluia, Senhor, nós Te glorificamos porque essa certeza nos traz paz, nos traz segurança. Ó Deus, portanto, Pai, aceita o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, Pai. Te peço, Senhor, que conduza essa reunião sob a direção segura do Teu Espírito, nos inspira, nos capacita, fala conosco, Senhor. Ó Pai, abençoa cada vida, cada irmão, cada irmã presente, cada pessoa, Senhor, que está chegando, cada família, Senhor, que vai recebendo essa transmissão. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu sabes as necessidades, as dores, as preocupações, o momento que cada pessoa atravessa agora, Senhor, e eu Te peço que o Senhor entre com providência, Pai, em nome de Jesus, trazendo a bênção do Senhor, porque quando o Senhor nos abençoa, abençoados estamos, Senhor. Portanto, Pai, conduz esse culto, abençoa cada pessoa, abençoa a nossa igreja, ouve o nosso clamor nessa noite, Pai. Vamos entregar no Teu altar pedidos, necessidades, Senhor, e nós Te pedimos pelos Teus milagres, pela Tua providência, pela manifestação do Teu amor. Obrigado, porque o Senhor ouve as nossas orações. Obrigado, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus misericordioso. E nós Te louvamos e oramos, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glórias a Deus.
Então, meu amado, minha amada, você vai poder aí colocar o seu pedido de oração também aí nos comentários. Eu vou dar boa noite aqui para Marisa Furquim, nossa querida irmã, minha ex-ovelha lá da Congregação Batista Canaã. Deus abençoe, querida, você, o João, Felipe, Bruno e a família toda. Quem mais? Dona Tília Porto, seja bem-vinda. Rosa, querida Rosa, irmã da Dida, está com a gente mais uma vez. Deus abençoe a sua vida também, em nome de Jesus. E nós vamos agora louvar o Senhor, vamos cantar. Você pode cantar conosco, mas calma, não é o pastor Eli que vai cantar nem tocar, né? Pode ficar tranquilos. Nós vamos receber aqui uma família muito amada nossa, que vai cantar, vai ministrar o louvor, e cante aí junto na sua casa. Eu sei que nós temos muitos motivos para exaltar esse nosso Deus, pela vida, pela saúde, pelo cuidado que Deus tem, pela salvação em Cristo Jesus. Então vamos exaltar o nosso Deus. Joyce chegando aí, com o Clê também. Seja bem-vinda, querida. Vocês podem ir colocando aí os seus pedidos de oração. Irmã Nathalie também. Olha aí, que saudade, minha querida. Nesse tempo de pandemia, acho que não nos vimos ainda. Deus te abençoe, viu, amada? Deus te abençoe muito. Saudade de você. Então, vou chamar aqui a família e para ela entrar junto conosco aqui. Vamos lá. Isso. Acho que vocês já vão ver aí daqui a pouquinho a Ana e o Gerson que vão ministrar. E a Mariana e a Débora, claro, essa família amada que tem nos abençoado aí tantas vezes. Amém, amém. Boa noite, irmãos.
Espero que vocês estejam aí cantando também, louvando a esse Deus que foi, que é e que sempre será. A próxima canção se chama Descansarei. Quanto nós estamos precisando descansar, confiar nesse Deus, a quem servimos, a quem amamos. E o refrão diz que se o trovão e o mar se erguendo vem, realmente nós temos visto que o mar está bravo, né? As tempestades estão altas, as ondas estão altas, a tempestade está forte. Mas aqui no nosso barco, Jesus está com a gente, amém? Amém. Espero que ele também esteja aí no seu barco. Convida ele para fazer parte da sua vida, da sua família, para te ajudar a atravessar essa tempestade. Então, cante conosco, que o Senhor nos cubra com as suas poderosas mãos, que as mãos do nosso Deus cubra cada família, cada lar. Se porventura você está sentindo que Jesus está sendo deixado de lado, fora do seu barquinho, da sua vida, convida ele nessa noite para entrar com você no seu barco, no seu coração, na sua vida, e só assim nós vamos conseguir chegar do outro lado. Amém? Vamos cantar. Amém? Amém. Pastor Eli, tem a palavra. Aleluia, que bela canção e que momento propício a gente poder declarar para o Senhor que nele nós descansamos. Aleluia. Obrigado Gerson, Ana, Mariana e Débora, essa família querida que tem nos abençoado tantas vezes em tantos cultos. Deus abençoe a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Eu estou vendo aqui também Dona Expedita, seja bem-vinda. Daniel Castellani, meu sobrinho, um abraço, querido.
a Iris, o Edinaldo, a Nadir também já está com a gente, a Andresa, a Bruna, a Sônia, querida Sônia, Deus abençoe teu coração, viu? Que Deus continue trazendo consolo para você, muita paz e saúde. A Maria Marques, a Ana Lúcia também, nossa irmã querida, lá de Canaã, um abraço para o Jorjão aí também, querida. A Verinha, a Cleide também chegou aqui, e nós continuamos. O Celso também, Deus abençoe a sua vida também. Meus amados, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, tempos muito, muito desafiadores, nós temos recebido muitas notícias ruins, né? Como eu disse ontem, eu recebi essa semana a notícia da morte de um grande amigo meu, pastor Josué, querido, homem de Deus, um homem muito amável, sábio, comprometido com o Senhor, com o reino. Morreu, não foi de Covid, teve um outro problema. Isso nos entristeceu bastante. E outras notícias que nós temos recebido. Mas também nós temos recebido boas notícias. Nós temos visto a mão de Deus curando, cuidando, sustentando muita gente, restaurando outras pessoas, livrando. E eu quero dar oportunidade para uma irmã muito querida nossa, que que vai nos trazer um testemunho desse período que ela viveu, da experiência que ela viveu nos últimos dias, ela e a família, e eu tenho certeza que vai nos edificar também. Boa noite também para Débora, minha mana querida, Débora Castellani, um beijo, mana. Então vamos ouvir a nossa querida irmã Elaine, que vai trazer também uma palavra para a gente. Boa noite. Pode falar? Boa noite, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu vou ler um versículo bem conhecido, Salmo 121, parte 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, irmãos, o testemunho que eu vou dar é o seguinte. O Ronaldo, né, como os irmãos sabem, trabalha no Corinthians e teve muitas pessoas foram infectadas pelo Covid no Corinthians e ele precisou fazer o exame, né? Aí ele fez o exame numa sexta-feira, dia 5, e estávamos tranquilos, porque ele não tinha sintomas nenhum, não tinha nada, né? Aí no sábado de manhã ligaram para ele falando que ele estava infectado com o Covid. Aí ficamos muito surpresos, né? Porque não estávamos imaginando uma coisa dessa. E automaticamente já fui para a casa da minha mãe com as minhas filhas e fomos fazer o exame na farmácia. Quando chegamos lá, nós três deu negativo no exame de nós três, né? Então, vamos ficar em casa, na casa da minha mãe, e o Ronaldo na minha casa, né? Fiquei bem triste, né? Porque ele ia ficar 15 dias aqui em casa e, enfim, né? Não tinha o que fazer, a gente tinha que isolá-lo, né? Aí, no domingo, a minha mãe falou, bom, como eu não estava muito bem esses dias, eu vou fazer o teste também. Aí minha mãe foi e fez o teste, né? Para nossa segunda maior surpresa, a minha mãe já estava infectada com o Covid também. Bom, como minha mãe já é de risco, né? Ela é da terceira idade, então fiquei muito preocupada. Aí falei para o Ronaldo ir lá para casa dela, que já não tinha sentido ele ficar isolado. E ficamos todos na casa da minha mãe. Ficamos no total de 9 pessoas na casa da minha mãe. Todos foram infectados, né? Então ficamos todos isolados lá e um cuidando do outro. Foi tenso, né? Assim, confesso que às noites ficava muito preocupada. Eu dormia no quarto da minha mãe, então eu acordava às vezes assim, vendo se ela estava respirando, né? Eu ia lá, olhava as minhas filhas, se estavam todos bem. Aí, quando amanhecia o dia que eu via que estava tudo bem, era um grande alívio, né? Inclusive, os meus sobrinhos, os filhos da minha irmã, estavam conosco. Aí, minha irmã me mandava mensagem, está tudo bem aí? Eu falava, não, estão todos bem, graças a Deus, né? E isso foi dia após dia. Aí, chegamos a comprar aquele oxímetro, né? Para medir a oxigenação, que isso é muito importante, né? Nesse caso.
E tinha dia da gente dormir com o oxímetro do lado, assim. Não estávamos sentindo nada, mas a ansiedade que a gente fica, o nervosismo, faz com que a gente ache que está com falta de ar e tal, né? Então, às vezes eu acordava, minha filha estava com o oxímetro do lado dela, né? E, enfim. Então, assim, alguns tiveram febre. O Ronaldo teve febre um dia só. Minhas filhas tiveram febre. Não chegou a ser febre, foi estado febril, né? Eu tive dor no corpo um dia, a garganta doendo em um dia, no outro dia já estava bem. E um dos dias foi até bem interessante que a casa da minha mãe, quem conhece, tem um quintal bem grande, né? Então ela sentou lá fora com o meu sobrinho, depois sentou eu, aí sentou minha filha e começamos a sentar todos lá e conversar. Aí chegou o Caio com o violão e começamos a louvar a Deus, né? Aí a gente cantou vários louvores e tal. E o meu irmão, meu irmão não pegou, então ele não chegava muito perto da gente. Aí de longe, assim, ele falou, nossa, que lindo, né? Vocês todos infectados e todos tendo essa oportunidade de estar louvando a Deus, todos juntos, né? E assim, até hoje ele falou, hoje inclusive ele falou assim, nossa, eu fiquei tão, assim, maravilhado de ver isso, né, e tal. Então, irmãos, assim, o meu testemunho é que, apesar de todos terem pego, todos tiveram sintomas bem leves, né, inclusive minha mãe teve sintomas leves, eu sou hipertensa também, não tive nenhum sintoma, assim, grave, nem minhas filhas, meus sobrinhos, meu marido. E acabou, né, a nossa quarentena. No começo da semana acabou a nossa quarentena. E todos nós, assim, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, todos nós estamos bem, né? Inclusive, o Vitor e a Agatha estavam conosco, né? Porque eles também infectados. Então, eles ficaram também lá, na casa da minha mãe, né? O que me deixava até mais preocupada, né? Porque é o namorado da Carol e a namorada do Caio. E até mandei, né, mensagem para a mãe do Vitor, olha, ele está bem, tô cuidando dele, né, e tal. Aí tem toda aquela coisa, né, de fazer chá, de fazer inhame, e para subir a imunidade, né, chá para a garganta, enfim. E várias coisas a gente ia fazendo, assim, mas o mais importante, assim, que Deus cuidou da minha família, Deus cuidou de cada detalhe, Deus cuidou de cada um de nós. Então, assim, eu vi a mão de Deus sobre as nossas vidas. Então, eu louvo a Deus por tudo que Ele fez na minha família e agradeço também a oportunidade, né, de eu dar esse testemunho, porque tudo que a gente passou, eu perdi um primo antes de ontem, né, de 55 anos, pelo Covid. E tudo que a gente vê na televisão, e tudo que a gente está presenciando, né? É tudo muito triste. Então, assim, eu só tenho que agradecer a Deus e louvar o nome dele por tudo que ele tem feito por nós. Amém? Pastor? Seu microfone está... Desculpem, é uma alegria ver o seu testemunho, ver a cura, o cuidado de Deus, a alegria, a fé de vocês. A gente se falou várias vezes nestes dias aí que você falou, e eu sempre percebi a sua fé, a sua tranquilidade, a sua paz, né? E o cuidado também que você teve com a sua família, né? Então, parabéns, a sua vitória é nossa vitória. Que Deus continue abençoando você, viu, Elaine? Manda um abraço aí para o Ronaldo, viu? Amém, obrigada. Para todo mundo, para as meninas. E nós estamos felizes com a sua vitória. Nos edificou bastante nessa noite, viu? Amém. Deus abençoe. Obrigada. Amém, meus amados. Eu vi que chegaram também a Cristiane Chilin, né? Seja bem-vinda. A Sueli Santos, a Van Marques, a Rosalina também. Chegou a Priscila Adriana Chamlete, glórias a Deus pela tua vida também. Eu só consigo ver aqui as pessoas que põem algum comentário, né? Deve ter mais pessoas conectadas, mas se você não pôr um boa noite aí, eu não consigo ver o seu nome aqui por onde eu estou. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus por esse Deus maravilhoso. Então, antes de nós orarmos pelos pedidos que já foram colocados e por outros que virão, e orar, logicamente, pelo nosso país,
pelos enlutados, por toda essa situação que vivemos, né? Nós precisamos orar e orar muito mais do que já orávamos, né? Então, nós faremos isso daqui a pouco. Mas antes disso, eu quero deixar uma palavra aí para o seu coração. E antes, dar uma boa noite para a Joelma, querida, um abraço para o Ronaldo, Rosângela de Jesus também está com a gente, a Vera Lúcia Duarte, Deus te abençoe, querida. A Esther também, Esther Duarte, saudade, minha irmã. Quem mais? Jaqueline e a Maitê. E o José de Araújo, grande, meu querido pastor Zé Araújo. Deus te abençoe, meu pastor. A Shirley Alves também, seja bem-vinda, querida. Magda, manda um abraço para o Sérgio aí, para as crianças. A Roselaine, querida Roselaine, saudade de você, da sua família também. Um abraço para você, para o Rogério, para as meninas. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Quero deixar para o seu coração, meu amado, minha amada, nessa noite, um texto que está lá em Lucas capítulo 24, a partir do verso 36. Lucas 24, 36. Eu vou ler esse texto para você. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, o último capítulo do Evangelho de Lucas. Eu quero deixar essa mensagem para o seu coração em nome de Jesus. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: a paz seja com vocês. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele, Jesus, lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me, vejam. O espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? E deram-lhe um pedaço de peixe assado. E ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Aleluia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, e a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas, e eu lhes envio a promessa de meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Um encontro com o Cristo vivo. No começo da live, eu toquei aqui rapidamente uma música da banda Kadosh, dos anos 90. E tem uma música deles que foi muito famosa, que nos edificou bastante na época, que dizia assim: há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Clamamos o nome de Jesus. É Ele que nos ajuda a carregar a cruz. Clamamos o nome de Jesus. Talvez, meus amados, os discípulos naqueles dias estavam assim, olhando para trás, olhando para o momento em que eles foram chamados. Talvez alguns deles quiseram voltar atrás, como Pedro, que passou por aquela crise, no momento de tristeza, de dúvida, e foi pescar, os discípulos foram com ele, mas o fato é que os discípulos naquele momento estavam ali, fechados em casa, como deixa claro o texto, e como João, que narra o mesmo episódio em João 20, 19 em diante, vai dizer que eles estavam cheios de medo, de temor, e é lógico que esse estado deles era perfeitamente compreensível.
Eles viram, eles sabiam que os judeus, os romanos, haviam feito com Jesus as cenas de terror, de pavor, e se o mestre havia sido crucificado, morto na cruz, agredido, humilhado, quanto mais eles, discípulos, que não tinham o poder, os recursos que Jesus tinha. Havia uma insegurança, havia medo. Então eles estavam ali, os 11, mais alguns, dentro de uma casa. E é interessante que chegaram ali os 2 discípulos de Emaús, né? Domingo nós lembramos o pastor Rivanildo, que aliás nos abençoou com uma palavra desafiadora, muito edificante. Ele então lembrou daquele episódio quando Jesus se encontra com os discípulos de Emaús. E após ali terem os seus olhos abertos, terem os seus corações ardendo pela palavra, eles foram lá e se encontraram com esses 11. E ali eles estavam. E Jesus vai ao encontro deles, porque Jesus não ficou na cruz, Jesus não ficou no túmulo, a morte não pôde vencer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A vida venceu. Quando Jesus estava na cruz, quando Jesus no sábado estava no túmulo, o diabo achou que tinha vencido. Os seus anjos talvez acharam que tivessem vencido. Os discípulos desolados e medrosos. Não havia esperança. Mas nós sabemos que no 3º dia ele ressuscitou. Ele venceu a cruz. Ele venceu a morte. Ele não estava mais no túmulo. E Jesus, então, foi ao encontro daqueles homens que estavam inseguros. E esse encontro que nós lemos aqui, narrado por Lucas, ele nos traz algumas convicções muito importantes para esse tempo também complexo que nós estamos vivendo. É lógico que é um tempo diferente. Os nossos desafios de hoje são diferentes dos desafios dos discípulos, dos primeiros discípulos de Jesus. Mas nós hoje, como discípulos de Jesus, que vivemos em outro momento, ali eles estavam no começo da igreja de Jesus, hoje nós estamos 2000 anos depois, talvez, não sabemos, é possível que estejamos já nos últimos anos da história da igreja de Jesus aqui nessa terra, mas nós também vivemos um tempo difícil, um tempo de insegurança, um tempo de medo, vivemos um tempo de dor, vivemos um tempo em que também estamos em casa, né? Não trancados como eles, mas também fechados em casa, também impossibilitados de ir e vir como nós gostamos de fazer e saindo apenas o mínimo possível. Primeiro aspecto, a primeira convicção que eu queria chamar a você nessa noite a atenção é que em tempos de tensão e de medo, Jesus, o Jesus vivo, ressurreto, Jesus que está entre nós, ele vem ao nosso encontro. Então, em tempos de medo e tensão, Jesus vem ao nosso encontro. A saudação que Jesus deu, a forma como Jesus saudou os discípulos ao entrar naquela casa, é maravilhosa. Jesus disse: a paz seja com vocês. A paz seja com vocês. Era uma saudação comum entre os judeus, mas agora em Cristo, da boca de Jesus, é carregada de um significado, de um poder sobrenatural, transcendente. Jesus já havia dito para os seus discípulos: olha, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Quando Jesus estava preparando os discípulos para a sua partida, ele disse isso. Não fiquem perturbados, não tenham medo. O cenário é difícil, mas a minha paz eu vos dou. Meus amados, quando nós não entendemos o momento que nós vivemos, corremos o risco também de sermos tomados pelo medo e pelo desespero, de desejarmos nos escondermos, não é? Os discípulos estavam assim. Os discípulos estavam assim. Ficaram pensando que Jesus era um espírito, um fantasma. Eles não entenderam ainda quem Jesus era naquelas primeiras horas após a ressurreição de Jesus. E uma vez eu preguei esse texto e citei essa mesma ilustração que eu vou citar, aliás, pregando o texto de João, né?
Eu lembro quando os meus filhos eram crianças, e eu já vi outras crianças narrando isso também, que quando elas estão tomadas pelo medo, elas veem sombras no quarto, e essas sombras se transformam em grandes monstros, né, em figuras monstruosas, e aí elas correm para a cama de seus pais, não é verdade? Nós mesmos, adultos, quando nós passamos por alguns traumas, nós também vivemos dias seguintes difíceis. Quando nós somos assaltados, quem já teve essa experiência sabe, depois que você é assaltado e passa esse trauma, qualquer pessoa que chega perto de você, assim, sem que você espere, você toma um susto, você acha que é um outro assalto, porque você ainda está impactado por aquilo. Jesus sabia como aqueles homens estavam, e ele queria acalmar o coração daqueles homens. Jesus disse: vocês estão perturbados e se levantam dúvidas no coração de vocês. A palavra perturbado aqui tem a ver com mexido, agitado. E aí Jesus vai falar: se levantam dúvidas nos corações de vocês. Então é como se Jesus percebesse que aqueles pescadores estavam como numa tempestade, com o mar agitado, com ondas, raios, trovões, vento, e as tempestades, as ondas se levantando. Mas Jesus veio ali para acalmar o coração deles, para trazer paz, para trazer bonança, para sanar as dúvidas que eles têm. Assim como Jesus hoje também quer eliminar as nossas dúvidas, o nosso medo, a nossa falta de fé, porque somos fracos, às vezes nos falta fé, às vezes nos falta confiança, às vezes entramos também em desespero, meus amados. Mas, meus amados, eu quero lembrar para nós uma grande verdade que é muito cara, é muito válida, é muito preciosa para a nossa fé cristã, que é a ressurreição de Cristo Jesus. Jesus, ele não está Jesus não ficou naquele túmulo, Jesus está vivo, e Jesus está conosco, e prometeu que estaria conosco. Nós precisamos ter alegria e convicção da ressurreição de Jesus, lembrando das palavras de Paulo lá, escrita aos Coríntios, quando ele disse: mas de fato, sim, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias ou os primeiros frutos dentre aqueles que dormiram. Ele foi o primeiro que ressuscitou. E visto, diz o Paulo, que a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um só homem, Jesus, o Cristo que ressuscitou. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, porque todos que herdam o pecado de Adão estão mortos, a Bíblia diz que todos pecaram, estão separados da glória de Deus. E o Paulo continua: da mesma forma, em Cristo todos serão vivificados, todos serão cheios de vida, todos ressuscitarão, mas cada um por sua vez. Cristo foi o primeiro, diz Paulo lá em 1 Coríntios 15. Depois, quando Cristo vier, todos aqueles que lhe pertencem, aleluia. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder. Hoje, nós estamos na era da igreja, a igreja que aqueles discípulos lá começaram. Nós vivemos esse momento, e vivemos nesse momento da igreja um momento difícil, um momento desafiador, mas nós precisamos lembrar de quem nós somos. Precisamos lembrar do que Cristo fez, desse poder da ressurreição que o Paulo vai falar aos Efésios, que se manifesta também na nossa vida, para nos encorajar, para nos levantar, para nos dar convicção de que Cristo vem ao nosso encontro. Abra as portas do seu coração nessa noite para Jesus. Eu não sei como você está, mas pode ser que você sinta Cristo muito longe de você, mas Cristo não está longe, Ele está perto, Ele está vivo. Ele é onipresente, ele é onisciente, por isso ele sabe o que você está passando. E se você, nesses dias, está tomado pelo medo, pela insegurança, pelo desespero, também
pela uma perturbação que te faz se sentir extremamente frágil, o Senhor quer te dar paz, o Senhor quer cuidar, pegar você pela mão, te conduzir e te tirar dessa situação A para uma situação B, como ele fez com os discípulos aqui naquele encontro. Mas também, meus amados, nós precisamos entender que para ficar em paz, para estarmos seguros assim, nós precisamos entender as palavras de Jesus. Precisamos entender e crer nas promessas de Jesus. Precisamos conhecer essa palavra de Deus. Aleluia! Olha o versículo 44 e 45. Ele fala, depois de Jesus ter dado provas que estava vivo, né? Ele mostrou as mãos, mostrou os pés. Ele não era só um espírito, ele não era um fantasma. Ele tinha ressuscitado, sim. Estava num corpo transformado, glorificado. Ele comeu também com seus discípulos para provar que ele estava num corpo físico. Não que ele tivesse fome naquele momento, mas que ele poderia comer. E agora, então, ele fala no 44, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava vivo com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que de mim foi dito por Moisés na lei, pelos profetas, nos salmos, as profecias do Antigo Testamento que apontavam para a obra, missão, ressurreição de Jesus. Olha, lembrem disso, Jesus está falando para os seus discípulos. E aí, o entendimento deles se abriu, aleluia. Os discípulos que estavam tensos, eles receberam uma revelação de Deus. A palavra entrou nos seus ouvidos, nos seus corações, eles se lembraram, e isso trouxe para eles alegria. Olha, está escrito que o Cristo havia de sofrer e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus já havia dito o que aconteceria com eles. A vida, a missão, a obra de Jesus havia sido profetizada. Sabe por quê, meus amados? Porque a Bíblia diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse Deus, jamais passarão. Tudo vai passar. Inclusive essa pandemia vai passar. Nós também vamos passar nesse mundo. Alguns queridos nossos já passaram. Citei aqui o pastor Josué. Poderíamos citar a nossa querida irmã, a irmã Sueli, sobrinha da Sônia, que faleceu agora esses últimos dias. Ela que já congregava conosco na Ibaja. Tanta gente, meus amados. Tudo vai passar, mas as palavras do Senhor não passarão. Então, meus amados, nós precisamos nos voltar para a palavra. Foi quando o entendimento deles se abriu, o entendimento, o intelecto, a mente deles compreendeu aquilo que Jesus estava falando, compreendeu aquilo que Jesus o que Jesus havia prometido. Nós precisamos lembrar, meus amados, que Jesus prometeu que voltaria. Leiam lá Mateus 24, Mateus 25. Isso precisa trazer para nós uma compreensão. A palavra compreensão aqui tem um significado de que, a partir dessa compreensão, eles pudessem agir com fidelidade, com piedade, com temor a Deus. Assim como os discípulos de Emaús, que tiveram seu entendimento aberto e seu coração ardia, como nos pregou o pastor Ivanildo, aqui os discípulos também tiveram seu entendimento aberto. E isso é que trouxe paz e segurança para eles. Somente nesse momento é que eles começaram a desfrutar da paz. A nossa mente precisa estar cheia das Escrituras. A nossa mente precisa estar cheia das promessas de Deus. Nós precisamos ter saúde mental, emocional, e essa saúde virá, meus amados, quando a gente mergulhar nas Escrituras. Quando a gente tomar essas Escrituras como verdade para nós, não somente como um texto, uma narrativa, uma história, uma poesia, seja uma crônica, seja qual categoria literária nós podemos encontrar na Bíblia, mas como uma verdade que nos traz segurança, que nos traz paz.
Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantas vezes nós estamos errando? Quantas vezes nós estamos nos desesperando, reclamando, nos afastando de Deus, querendo resolver as coisas pelos nossos recursos, dando mais ouvidos a pessoas, a jornalistas, a políticos, a tanta gente, do que a Deus. Certa vez um rapaz estava fazendo uma trilha, ele foi fazer uma trilha depois de receber as instruções de um guia turístico, e ele foi, entrou no mato e foi. Chegou num determinado momento, ele viu que estava perdido. E aí ele entrou em desespero. Ele foi tomado pelo medo. Ele começou a... Qualquer barulho que ele ouvia ali no mato, ele pensava que era uma onça, algum animal que pudesse dilacerá-lo. Ele foi tomado pelo medo. E o medo impediu que ele raciocinasse, que ele tomasse as decisões certas. E ele começou a sofrer e ter dor de cabeça e estar numa condição muito desesperadora. Até que ele encontrou ali um pouco de água, bebeu água, se acalmou um pouco, encontrou na sua mochila. E aí ele lembrou que na sua mochila tinha algumas instruções daquele homem. E ele voltou e ele leu aquelas instruções. Ele conseguiu ver o caminho ali, a picada, né, no meio da trilha ali, e retomar o caminho e chegar ao seu destino. Quantas vezes nós nos esquecemos, meus amados, do nosso grande guia, que é Jesus, da nossa grande bússola, que é a palavra de Deus, do nosso grande GPS, que são as Escrituras Sagradas. E aí a gente começa a se desesperar, a gente começa a se perder. O nosso coração precisa de Cristo e não das coisas desse mundo. Às vezes nós estamos muito desesperados, sabe por quê? Porque nós estamos muito apegados a este mundo, que não é a nossa pátria. A nossa pátria não é aqui. Às vezes nós estamos muito apegados às coisas materiais, muito apegados às pessoas, mais do que a Cristo. Lógico que nós devemos amar e cuidar das pessoas, mas devemos dar o primeiro lugar para Cristo no nosso coração. E saber que essa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada ao eterno peso de glória que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu queria terminar, meus amados, dizendo que o Espírito Santo ele nos concede coragem e poder para prosseguir na nossa missão. Jesus disse: olha, está escrito que em meu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E vocês, disse Jesus para aqueles discípulos, vocês serão testemunhas disso. Vocês que vão pregar essa palavra, mas esperem um pouco. Fiquem na cidade, porque vocês receberão do alto a promessa que eu lhes fiz. E vocês receberão poder que vem do alto. E vocês se lembram, quando eles receberam poder lá no Pentecostes, eles se transformaram, aqueles homens cheios de medo, se transformaram em homens corajosos, que enfrentaram os inimigos, enfrentaram toda a afronta dos judeus, enfrentaram as prisões, enfrentaram os perigos de morte, enfrentaram tudo, porque o poder de Deus, não era o poder deles, era o poder de Deus que se manifestou na vida deles. Eles curaram, eles operaram milagres, eles foram agentes de Deus para fazer muita coisa, porque eles pregaram que o Cristo vivo tinha ressuscitado. Esse texto mexeu muito comigo, meus amados. Nós não podemos nos acovardar agora. E a única maneira de nós não nos acovardarmos é nós nos enchermos do Espírito, para pregarmos que o Cristo vivo ressuscitou, que o perdão dos pecados, a salvação só em Cristo pode ser realizada, pode ser concretizada. Meus amados, só em Jesus Cristo. Cristo venceu a morte, Cristo venceu a cruz, Cristo está vivo, Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Se nós partirmos agora, vamos nos encontrar com Cristo. Vamos nos encontrar com Cristo. Se você já confessou Jesus
como seu único e suficiente Salvador, se você crê que Ele é a única maneira que você pode ser perdoado e que você tem seguido a Jesus, você um dia vai se encontrar com Ele, aleluia. Você vai se encontrar com esse Cristo vivo que vai vir nos ares e vai, ao som da trombeta, todos aqueles que confessaram Ele como Salvador vão subir com Ele. Meus amados, isso tem que nos encher de alegria, isso tem que renovar o nosso compromisso, porque assim como aqueles discípulos eram testemunhas, nós que já confessamos a Jesus, pela graça dele, não porque merecemos, nós também somos testemunhas. Então, nós não podemos nos acovardar, vamos usar os recursos que nós temos. Agora estamos em casa, vamos pregar a palavra em casa. Vamos pregar, vamos chamar nossos amigos, vamos postar, vamos fazer chamadas de vídeo, vamos ligar para os nossos irmãos, para que aqueles que partirem venham a partir com Cristo Jesus. Porque a pior coisa que pode acontecer para alguém nesse mundo, diante de tantas mortes que têm acontecido, é a pessoa partir sem a esperança da vida eterna. Jesus falou, olha, vocês são minhas testemunhas. A igreja de Jesus hoje, 2000 anos depois de Tiago, de Pedro, de João, de todos os discípulos, nós somos as testemunhas. Então vamos receber do alto agora a paz de Jesus. Vamos receber do alto essa coragem, esse encorajamento. Não vamos nos entregar a um estado de medo, de perturbação, porque Jesus é a nossa paz, o Espírito Santo é o poder de Deus, que quer encher a nossa vida. Vamos nos esvaziar de nós mesmos, vamos deixar de lado tudo que nos atrapalha, para nós continuarmos a nossa carreira. Vamos voltar para a palavra de Deus, vamos resgatar as promessas de Deus, porque Deus tem promessa na nossa vida. Deus quer nos levantar, Deus quer nos encher, Deus quer nos, a partir de um encontro transformador com Cristo, quer usar a nossa vida para nós continuarmos nessa missão. Portanto, meu amado, minha amada, eu sei que está difícil sim. Eu sei que nós temos sofrido sim. Eu sei que às vezes o medo toma conta, mas vamos nos encher do Espírito, porque no Espírito, pelo Espírito, nós vencemos o medo, nós vencemos toda dúvida, nós passamos pela tempestade, nós vamos passar por isso, vamos ter paciência, vamos perseverar, nós vamos passar, e se o Senhor nos chamar, nós vamos para a sua presença, o que é muito melhor, como disse o Paulo. Paulo apóstolo disse que ele sabia que estar com Cristo era muito melhor. Mas se nós não formos nos encontrar com Cristo, que continuemos a nossa missão aqui de pregar a palavra, de levar a palavra de ânimo, de paz, de consolo para todos aqueles que estão sofrendo nesse momento. A igreja não pode dormir, a igreja não pode se acovardar, a igreja tem que prosseguir a sua missão, porque Cristo está vivo e ele venceu a morte e ele quer usar as nossas vidas para a glória do seu nome. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor. Muito bem, meus amados, nós vamos orar ao Senhor. Eu estou vendo bastante gente aqui colocando os pedidos, estou vendo o Ronildo aqui, eu vi a Joyce também colocou pedido aqui, pela Noêmia, que saia logo a operação dela, a salvação do pai Ageu. Isso aí, Joyce, vamos orar. Eu vou anotar também no meu caderno, na minha planilha de oração, para orarmos pela salvação do Ageu, pela vida espiritual do Lucas, eu acho que é o Lucas Mourão, de quem nós temos saudade, saúde do Cláudio também, vamos orar por esse pedido. Estou vendo aqui a Cida Barbosa, querida, que bom que você está com a gente. Quem mais aqui? A Esther está falando da gratidão. Maria Marques, que Deus a livre de se contaminar. A Maria vai para Vitória, boa viagem, querida. Depois você manda aí o dia que você vai viajar, viu? Que você vai em paz. A Maria agradece também pela viagem da Valdênia. Aleluia, meus amados. Vamos orar, vamos unir a nossa fé.
Vamos unir a nossa fé para pedirmos por todos esses pedidos que foram colocados aí. Eu vi que a Andresa pediu pela sua saúde, ela está com suspeita de Covid, pediu pelo irmão Pedro Luiz, que também está com Covid, o Adriano pediu pela saúde da mãe, a Nathalie pediu pela proteção da família, a Sônia pediu pelo João Carlos e pela Valéria. O João Carlos, puxa, ele está internado ainda, perdeu sua esposa Sueli, como já citamos aqui nessa noite. Esse querido irmão que nós conhecemos há pouco tempo, mas que nós já amamos, já faz parte da nossa família. E a Valéria também, que está internada. O Ronildo, irmãos, pelas famílias que... né? Muitas famílias estão sofrendo, né? Das famílias na UTI, pessoas que não estão conseguindo nem ser atendidas. Muito difícil, meus irmãos. A Verinha, querida Verinha Torres, os enfermos da família. Ah, desculpa, Maria, sua irmã que vai voltar para Vitória. Que Deus abençoe, viu, querida? O Celso, pedindo oração pela Rosane, que perdeu o esposo, hoje vítima de infarto. Deus console esse coração, né? A gente sabe que muita gente morrendo pelo Covid, mas as outras doenças também continuam tirando vidas preciosas. Vamos orar também pelo consolo da Rosane, que perdeu seu marido, né? Muito triste isso, meus amados. Vamos orar, vamos nos engajar na oração, levantar juntos um clamor e vamos anotar esses nomes. Depois você pode ver aí nos comentários. Vamos ver se eu e a Carla conseguimos fazer uma listinha e pôr nos grupos para a gente continuar orando, né? Muito bom quando a gente ora, depois a gente vê o retorno, como a Elaine testemunhou para a gente. Ah, sim, o Vinícius está pedindo oração por um amigo nosso, grande amigo, querido de muitos anos, que ele foi da Canaã e agora está em outra igreja, que é o Zé Preto, o Zé Carlos, nosso irmão em Cristo. A Luli também, lá de Canaã, também está entubada, em estado difícil. Orar pela vida dela. Ah, sim, Bruna, obrigado. Eu comecei a live pensando nisso e esqueci de citar. Hoje é aniversário da Genete, querida, nossa amada irmã. Eu ainda hoje vou mandar um áudio lá para ela, não tive tempo ainda, mas ainda é hoje, né? Eu vou mandar um áudio para a Genete. Genete, beijo para você, amada. Que Deus te abençoe, te dê saúde, te dê paz e abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. A Roselaine está pedindo aqui oração pela família do pastor Josué, que nós citamos aqui. É a Anne, sua esposa, os filhos Maiara, Thaís, Natan, Miguel, a netinha Lara e todos os demais familiares. Aliás, eu fiquei impressionado, viu, amados? Com a quantidade de mensagens que nós vimos no Facebook do pastor Josué, um homem de Deus, né? Que legado maravilhoso ele deixou. Aleluia. Tive o privilégio de conviver com ele, ser abençoado pela vida dele, né? Caminhou comigo em momentos muito desafiadores. Pregou aí na Ibaja, né? Pelo menos 2 vezes eu tenho certeza que ele pregou. E é um homem de Deus. Foi um homem de Deus, está com Cristo agora. Aleluia. Amém, meus amados. Vamos orar? Você pode aí me acompanhar na sua casa. Nós estamos separados fisicamente, mas estamos debaixo da mesma graça, da mesma unção do Espírito, do mesmo poder de Deus. E eu sei que Deus agora está ouvindo a nossa oração. Por isso nós vamos clamar, né? E eu gostaria que você me acompanhasse. Eu vou orar daqui, mas você vai orar da sua casa aí. E Deus, pela fé, eu sei que vai nos abençoar em nome de Jesus. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por lembrarmos que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte, que Ele nos levanta, que Ele nos sustenta, que a paz do Senhor, vem de Jesus, vem do Espírito. Ó Pai, eu te peço que essa paz maravilhosa, que esse renovo, que esse fortalecimento, Pai, que essa manifestação do Teu poder se manifeste em cada vida que está conosco nessa noite.
por aqueles que depois poderão ouvir também essa live, essa mensagem. Ó Deus, Tu conheces cada vida, Senhor, dessas pessoas que estão conosco, cada família representada. Pai, vivemos dias muito desafiadores, dias diferentes de todos que nós já havíamos vivido antes. Esses últimos 12 meses, Pai, têm sido dias de muita dificuldade, Senhor. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, manifesta na nossa vida o Teu poder e a Tua glória, Pai. Ó Deus, que nós percebamos agora, nessa noite, como aqueles discípulos, a presença doce de Jesus entre nós, porque na Tua presença a plenitude de alegria, na Tua presença a paz, na Tua presença as trevas se dissipam, o medo se esvai, ó Pai, na Tua presença nós nos sentimos completos, na Tua presença nós nos sentimos encorajados, Senhor. Ó Pai, se alguém se sente longe do Senhor, que todas as barreiras sejam derrubadas nessa noite, Pai. Consola aqueles que sofrem, Pai. Consola o Mauro, que perdeu sua mãe. Consola a Rita, que perdeu sua sogra, Senhor. E os demais familiares da irmã Maria, que partiu. Consola todos os familiares da irmã Sueli, que partiu. A Sônia, o João Carlos, que está internado ainda. A Valéria, o Paulinho, a Érica, os demais familiares, Senhor. Consola esses corações, enche da Tua graça, consola os corações da família do Josué, a Anne e a sua família, os irmãos da Igreja Intervidas de Poá, todo o ministério Intervidas, Pai. Perderam um grande servo de Deus. Consola o meu coração também, que está triste por isso, Senhor. Oh, Pai, consola todos os enlutados. Há muito choro de norte a sul no nosso país, ó Deus. Ó Deus, só o Senhor pode consolar, só o Senhor pode fortalecer. Ó Pai, quem sabe nesse momento de dor, que muitas pessoas possam se render a Jesus, porque sabemos, ó Deus, que vivemos num país de idolatria, vivemos num país mergulhado no pecado, vivemos num país mergulhado na imoralidade, Senhor, na corrupção, em todas as esferas da sociedade, nos políticos, na sociedade. Ó Deus, quem sabe agora seja uma oportunidade para nós todos nos humilharmos diante do Senhor, ó Pai, para aqueles que ainda não nasceram de novo, que possam se prostrar diante do Cristo vivo, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Ó Deus, atende cada pedido nessa noite, pessoas enfermas, a Andresa, seu irmão Pedro Luiz, a mãe do Adriano, abençoa a família da Nathalie, abençoa, Senhor, o Zé Carlos, o Zé Preto, a Luli, Senhor, abençoa, Senhor, todos os enfermos, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado pela recuperação da saúde da Elaine, Pai, continua abençoando a Tua serva e a toda essa família, Senhor, abençoa aqueles que estão desempregados, aqueles que estão passando necessidade financeira, Pai, que possamos socorrer uns aos outros, ó Pai. Abençoa aqueles que estão esperando nas filas dos hospitais, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Deus, que os nossos governantes, prefeitos, os profissionais da saúde, aqueles que administram, Senhor, possam ser eficientes, possam ser honestos. Oh, Deus, tanta disputa política, Senhor, e no meio disso a população morrendo. Deus, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia da nossa nação, ó Deus, poupa as pessoas do sofrimento, ó Deus. Eu sei que o Senhor não está indiferente, eu sei que o Senhor é soberano, mas como igreja do Senhor, nós, como teus filhos, suplicamos o socorro, a manifestação da Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa toda a igreja Batista Jardim Assunção, todas as famílias, dos membros, dos congregados, os nossos familiares. Entra com a providência, os nossos amados da congregação Esperança, Pai. Abençoa o pastor Xisto ali, junto com a Elaine, com a Júlia, o Nicolas e todos os irmãos e irmãs. Abençoa o pastor Valdir lá em Chapecó,
o pastor Marciano Bavaresco, que está se recuperando da segunda vez contaminado pelo Covid, Pai. Cura o teu servo, Senhor. Abençoa, Pai, a Elisandra, o Felipe, a Ledinha, o Rafael e a esposa, Caris, Pai. Abençoa aquele povo de Chapecó. Abençoa os índios ali, Senhor, que estão sofrendo tanto também com essa doença, Senhor. Abençoa, Pai, o Renato, a Wanda, o Lionel, Senhor, essa família amada nossa também. Abençoa as nossas crianças, adolescentes, Pai. Enfim, Pai, abençoa. Tem misericórdia, Senhor. Manifesta a tua graça por nós, ó Deus. Não permita que nenhum de nós venhamos nos afastar da tua graça. Que nenhum de nós sejamos tomados pelo desespero, mas que confiemos no Senhor, porque nada pode nos separar do teu amor. Muito obrigado, Pai. Nós oramos assim nessa noite, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Aleluia, meus amados. Que bom esse nosso encontro aqui. Assuma esse compromisso de orarmos uns pelos outros. Estou vendo aí que chegou a Sueli Garducci também, a vovó da Giulia. Deus te abençoe, querida. A Clenilda, não sei se já falei o nome dela. A Maria Marta, querida. Um abraço para você. A Carol. Carol, um beijo, querida. Deus te abençoe. Que bom que você está curada. Manda um abraço para o Vitinho. E todos que estão aí. Eu vi o Luciano também aí, que eu vi que ele mandou um salve. Talvez a Gina também, querida, Deus te abençoe. Talvez eu tenha pulado algum nome, mas me perdoe. Mas que bom esse nosso encontro aqui. Meus amados, eu quero dizer que, para a gente ir para o finalzinho, eu quero dizer o seguinte: na sexta-feira, eu estou convidando vocês, né? Eu alinhei com a diretoria da igreja de fazermos um encontro pelo Google Meet, não aqui pelo Face, mas pelo Google Meet. Fica, como alguém disse aí, não sei se foi a Ana Moura ou se foi o Alex. Aliás, cadê o Alex, hein? Não viu boa noite do Alex. Nem do Agrécio. O que eu estava falando mesmo? Assim, um deles disseram que fica mais intimista, né? O nosso encontro lá pelo Google Meet. Então, nós vamos fazer esse encontro. Todos que estão conosco aqui estão convidados. Nós vamos divulgar o link também na página do Face. Então, você entra lá, clica, você entra na reunião do Google Meet. Eu acho que não precisa instalar nada no seu computador. Você pode entrar lá e a gente vai ter um tempo de oração, tá bom? Vai ser um tempo de clamor, orarmos uns pelos outros. Enfim, todos esses motivos que já citamos nessa noite. Vai ser um tempo maior dedicado à oração, onde você vai poder orar. É difícil aqui pelo Face, né? Mas você vai poder levantar sua voz e orar, você vai poder dar testemunho. E nós vamos lá, em nome de Jesus, na sexta-feira, às 20 horas, tá bom? Vamos ter um tempo de oração, nós vamos divulgar o link e a gente vai fazer essa reunião também. Cristiane Maria da Silva, Deus te abençoe, querida. Pastor José Araújo, acho que eu já dei as boa noite. Que alegria ver você, viu, pastorzão? Meu amigo de tantos anos. Vinícius Dias, que bom que você está aí, viu, queridão? Chama a Grazi lá para participar também. É isso, meus amados. Nós vamos encerrando aqui nessa noite. Uma boa noite para você. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te livre das enfermidades, que cuide da sua casa e da sua família. Se proteja, né? Proteja as pessoas que você ama. E seja um instrumento de Deus aí para levar uma palavra de ânimo, de esperança. Nossa esperança está em Jesus, o Jesus vivo que venceu a morte. Seja um instrumento de Deus. Esteja atento aí, né? Para ser usado por Deus. Use aí as redes sociais, use a internet para abençoar vidas. Use o telefone também, tá bom? Em nome de Jesus. A velhinha falou que o dela parou, mas eu acho que nós estamos no ar ainda. Então, boa noite, meu amado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Juntos, meus amados. Juntos, como o pastor Rivanildo pregou domingo, nós somos mais fortes. Nós somos igreja na assembleia, na junção, na reunião.
Agora pela internet, futuramente voltaremos para o templo, eu creio em nome de Jesus. Domingo, no horário do culto, às 18 horas, teremos a nossa live também. Deus abençoe, na paz, em nome de Jesus. Ana Maria Moura também, Deus te abençoe, querida. Vamos na paz.